Alunos do sexto ano, conforme combinamos, vocês não terão tempo de ter a aula, né, de recapitulação do atletismo e dos Jogos Olímpicos da Era Moderna e da Antiguidade. E com isso, a Catinha vai fazer um vídeo para que vocês possam assistir e depois ler o texto que será entregue. Para quê? Para vocês fazerem as atividades referentes a atletismo, Jogos da Era Moderna e Jogos da Antiguidade, valendo os pontos aí conforme combinamos, ok? Primeiramente, como já conversamos em aula, o atletismo é dos esportes que nós temos aquele que acompanha, através das habilidades motoras, correr, saltar, arremessar ou lançar, acompanha o homem desde a sua era primitiva, ok? E com isso, o atletismo está relacionado ao homem, né, há muito tempo, sendo que naquela época ainda nem se pensava em esporte, mas o homem tinha como ação primordial sobreviver. E era através desses movimentos que ele conseguia sobreviver e evoluir. A partir de agora, nós começaremos a estabelecer a relação entre o atletismo e os Jogos Olímpicos, sendo da Antiguidade ou da Era Moderna, ok? Mas como surgiram esses Jogos? Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, ele tinha como objetivo ser um festival religioso e atlético, no qual a religiosidade viria no quê? Em idolatrar Zeus, né, e seus deuses. Enquanto que na parte atlética, os gregos, eles se colocavam principalmente no estado em que o homem tinha que ter corpos bonitos e mentes sãs. Com isso, surgiram os jogos. A partir de 760 a.C., foi realizado os primeiros jogos da Antiguidade, sendo que a primeira prova que existiu e única era uma corrida de mais ou menos 192 metros, no qual era uma corrida de velocidade. E relacionando ao atletismo, vocês já podem ver que o homem trabalhava com as habilidades básicas de novo. O correr era o principal naquela época ainda. Outras provas foram acontecendo e esses jogos tornaram-se efetivos de 4 em 4 anos e acontecia na cidade de Olímpia. Todos os gregos poderiam participar e cada um representava a sua cidade, né? E naquela época a Grécia vivia em muita guerra e vocês já viram isso em história, né? Porque eles queriam sempre estar conquistando territórios. Mas na época no qual os jogos aconteciam, havia trégua. Eram enviados, né, pessoas nos quais passavam pelas cidades e avisavam que os jogos iriam começar. A trégua estava imposta naquele momento e, a partir de então, todos se voltavam a Olímpia e aos jogos. Existiram também outras formas de trazerem modalidades. Uma delas foi o que a Catinha contou para vocês em junho. A maratona existe hoje porque um grego avistou navios bárbaros invadindo a Grécia e ele correu por todo o litoral para avisar as cidades. E até hoje a maratona ela é realizada em função dessa pessoa que correu por todas as cidades, né? Avisando que os gregos seriam invadidos pelos bárbaros. Mas, olha que importante, a história faz com que
as modalidades ou o próprio atletismo começa a surgir de histórias acontecidas, vividas, ok? Vamos lá. Além disso, mulheres não podiam, de forma alguma, assistir aos jogos. Eram só os homens que podiam. E com tudo isso, os Jogos Olímpicos foram acontecendo até a Grécia ser invadida por Roma e tornar-se cristã, extinguindo assim os Jogos Olímpicos, de todas as civilizações. Vamos lá. Agora a gente começa a entrar na Era Moderna. Nossa, Catinha, mas quem inventou? Quem retomou o ideal dos Jogos Olímpicos? Foi o Barão de Coubertin. Ele era um professor, no qual ele achava que o esporte era essencial para quê? Para a educação de jovens. O que ele começou a pensar? Em trazer de novo, esses rituais olímpicos que aconteciam na Grécia. Vocês lembram do Altius, Fortius, Citius, que a gente falou? Ele começou a pensar muito nisso. Só que as civilizações já tinham mudado demais, já haviam modalidades esportivas. Ele fez essa entidade para que todos os esportes ficassem iguais e fossem jogados iguais, para que as nações pudessem se reunir. E a partir daí, Pierre de Coubertin inaugurou o COI, Comitê Olímpico Internacional. Com isso, os jogos aconteceram primeiramente aonde? Lógico que tinha que ser aonde? Na Grécia novamente, retomando o berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, ok? Barão de Coubertin consegue idealizar os jogos, fazer com que o COI seja inaugurado e, com as suas normas e regulamentos, fazer com que os esportes fossem praticados por todos da mesma maneira, começando assim os Jogos Olímpicos. Vamos lá. Os Jogos voltam em 1896 e, a partir de então, só param quando acontecem as grandes guerras mundiais, ok? Mulheres demoram para entrar nos Jogos? Demoram sim, mas como vocês vão ver isso mais para frente, nós não vamos dar ênfase nisso. Mas o importante é vocês saberem que os jogos começam a mudar de ideia. O importante agora não era, ser realmente o mais forte, ou saltar mais alto, ou ser o mais rápido. O importante agora era conseguir participar dos jogos e ter, respeito, lealdade. Com isso, alguns símbolos olímpicos são criados. A gente começa pensando nos jogos com o lema olímpico. O importante não é vencer, e sim jogar ou competir com honra e dignidade. Começamos aí, olha a mudança que teve. A partir daí, começam a surgir, O que surge? Surge lá os aros olímpicos, que representam a união dos continentes, das raças, dos povos, Temos o mascote, que vocês vão ver que ele representa o quê? A alegria do povo, a sua fauna, a sua flora. Você começa a contar a cultura daquele povo. E isso começa a haver trocas de uma cultura com outra. O hino olímpico, a bandeira, o juramento, são vários símbolos que começam a introduzir o quê? O primeiro movimento de olimpismo, que nada mais é que usando através do esporte mais oportunidade de participação. Se a gente até pensar nos Jogos Olímpicos do Rio, tinham entidades ou países que tinham delegações enormes e outros que tinham
poucas pessoas participando, mas todos os países do mundo estavam presentes. Era essa a ideologia. E o olimpismo veio também para ajudar esses atletas, esses povos a se confraternizar e, acima de tudo, promover a paz. Ok? Vamos lá. Enquanto isso, a gente ainda não conseguiu estabelecer a relação do atletismo. A gente falou de tudo isso. A relação que nós fizemos foi a única lá, do andar, correr, saltar e arremessar. Enquanto que o atletismo é muito mais forte. O atletismo é o único esporte que o COI considera um esporte de categoria 1. Existem os Jogos Olímpicos sem qualquer um esporte, mas sem o atletismo não há Jogos Olímpicos, né? Então é bem importante. Nós fizemos, ou vocês teriam que ter feito em aula, todos os tipos de provas do atletismo, tá? As provas de velocidade, no qual eu tenho as corridas de velocidade e as corridas de velocidade sobre barreiras. Tudo bem? As provas de fundo, que são as provas de longa distância. Tenho também aí, onde inclui nas corridas, a maratona, que é a prova mais longa do atletismo, e vem lá da história que a Catinha contou, dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A marcha atlética, no qual o atleta sempre tem que estar com um pé no chão. Eu acho que a marcha atlética vocês não experimentaram na aula, mas como vocês tiveram oportunidade de assistir no Rio 2016, muitos de vocês já sabem qual é. Aquela onde o atleta até, né, parece que ele está rebolando um pouquinho, mas vocês já sabem qual é. Tudo bem? Aí, nas corridas, a gente tem lá o lema do atletismo, altos, fortes, sítios. Nas corridas a gente trabalhou o sítios, mais rápido. Aí a gente foi para os arremessos e lançamentos, sendo que a Catinha gostaria muito que vocês soubessem disso. Qual a diferença? Porque um chama arremesso e os outros chamam lançamentos. Um se chama arremesso e ele é arremesso de peso. Por quê? Porque o movimento sai aqui do eixo do corpo, ó, e ele termina no eixo do corpo. Então, nós chamamos esse eixo de longitudinal. Enquanto que os lançamentos, eles acontecem no eixo transversal, fora do eixo do corpo. Ok? Isso é bem importante para vocês entenderem, porque um se chama arremesso e os lançamentos de dardo, disco e martelo. Ok? Eles também vêm lá da antiguidade, para vocês verem como o atletismo vem caminhando com o homem desde a sua essência, ok? E aí nós fomos para os saltos. Os saltos, eu tenho dois tipos. Uns que só tem um impulso vertical e os outros dois que são de impulso horizontal. O de impulso horizontal, vocês já trabalham há muito tempo, né? Que é lá desde a época do Luizinho, quem já está no ARC, que é o salto em distância. Junto com distância, o outro salto que nós trabalhamos, o impulso horizontal, é o quê? É o salto triplo. Fazer um movimento de passadas, no qual no final eu tenho o salto em distância igualzinho. Já no impulso vertical, a gente tem o salto em altura, que vocês fizeram, e a Catinha gostaria que vocês tivessem feito o flop. O salto em altura teve várias formas de ser efetuado, sendo que uma das formas era o tesourinha. E assim foi. O homem corria de frente. Depois, um americano mudou toda essa história. Ele criou uma nova forma de saltar. Quando ele chegou nos Jogos Olímpicos, porque ele foi classificado pelos americanos a saltar, ele era o único que saltava diferente. E o nome dele qual é? Flop.
Por isso que o salto hoje ainda é o salto flop, ok? E o salto com vara, que nós tivemos um brasileiro aí que ganhou a medalha de ouro. As mulheres têm o heptátulo, enquanto os homens, o decátulo, ok? O heptátulo e o decátulo, então, são provas no que aglomeram todas as habilidades básicas do atletismo, sendo que para mulheres são 7 e para os homens são 10. Essas seriam as vivências que a gente queria que acontecesse em aula. Se alguma delas não aconteceu na sua aula, pelo menos você já me ouviu e você, lendo o meu texto, vai conseguir também, recordar de algumas coisas. Vai ler com cuidado, vai retomar. Eu só dei uma pincelada em tudo. Lendo o texto agora, responda com cuidado e bom trabalho.